Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser baseado em artigos e posts que eu coloquei no meu site do Medium e no meu Facebook pessoal, fazendo uma discussão teórica, né, crítica, sobre a demissão do ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, do Jair Bolsonaro. Por que eu penso que essa questão é importantíssima? Ora, por um fato realmente impressionante, né? A minha especialidade é filosofia da história e cultura simbólica. Sob essa perspectiva, o que aconteceu ali, naquele momento, foi exatamente uma apologia ao nazismo, né? E aqui é preciso ter um contorno muito claro. O governo de Bolsonaro vem sendo acusado de ser nazi-fascista há muito tempo. Evidentemente que quando se faz esse tipo de acusação, é preciso fazer o recorte da acusação, né? Até que ponto, quando se fala em nazi-fascismo, o que está se falando especificamente? Com relação a mim, eu concordo, né? E o governo é nazi-fascista mesmo. Evidentemente que antes desse indivíduo ser eleito, Jair Bolsonaro, a esquerda o acusava dessa coisa. Isso é um fato. Mas não havia provas contundentes, digamos assim, em termos de atos administrativos, né? Porque uma coisa é o sujeito ser um falastrão, um mentecapto, um truculento, e falar as sandices, todas elas de contorno revolucionário, porque tudo que esse homem, a trajetória parlamentar dele, é o discurso da esquerda em peso, né? É o discurso do nazismo, do fascismo e do comunismo. Toda a trajetória parlamentar. Mas aquilo nunca se concretizou em termos de projeto de poder, vamos dizer assim, né? Ou mesmo dentro dos projetos de lei que ele aprovava, né? Não pode ser categorizado. Agora, a partir do momento que ele assume a presidência da República, e que aqui sim, ele começa a concretizar aquilo que ele falou a vida inteira, não é? Ele e o grupo que o colocou no poder. Eu já fiz vários programas falando e já escrevi muito sobre a diferença entre a candidatura e o candidato. Então, quando se olha um governo, o governo não é só o presidente da República e os ministros. O governo tem o presidente, os ministros, os secretários e, o mais importante, as forças fora do âmbito político que o apoiaram e o colocaram lá. Ele não teve apoio de ninguém, é óbvio que teve. Óbvio que teve. Inclusivamente de setores judaicos. Tá? Bem, o empresariado paulistano em peso e a mídia também. Isso sem considerar os militares e a maçonaria. Portanto, só isso aqui dá um escopo muito diferente. Bem, o que existe? Embora se diga que o nazismo é de direita, né, e há uma diferença conceitual em relação a isso, independentemente do nazismo ser de direita, a proposta de todos os socialismos, portanto, comunismo, nazismo e fascismo, todos esses socialismos têm uma identidade comum. Qual é essa identidade? Eles são messiânicos, todos eles apregoam um Estado interferente, manipulador e controlador da sociedade e da cultura, né? Então, a proposta de governo de Jair Bolsonaro e os projetos que ele vem aprovando e a forma de condução do governo, nós estamos falando de atos concretos. Misturam nazismo, fascismo e comunismo, né? Agora, no que diz respeito ao ideário nazista, especificamente, a gente está falando de um modelo. Que modelo é esse? Então é preciso entender o modelo, né? O vídeo que saiu
deste indivíduo, quando ele lançou o Prêmio Nacional das Artes, do indivíduo secretário, o ex-secretário de Cultura, aquilo deu um bafafá terrível, porque disse que a mídia ateve-se somente, somente não, quase que somente, ao trecho do discurso em que ele copiou Goebbels, que foi o ministro da propaganda de Hitler, ao anunciar o Prêmio Nacional das Artes. Ora, eu assisti integralmente o vídeo. Não era um vídeo longo, era um vídeo de menos de 7 minutos. Né? Bem, é sobre isso que eu quero falar. O vídeo tinha... Roberto Alvim é um dramaturgo. Portanto, foi um indivíduo premiado, um indivíduo que sabe montar peça, que sabe montar cenário, que sabe escolher música, que sabe escolher texto. Ele é um dramaturgo. Ele não é um ignorante. Portanto, ele montou um cenário na hora de apresentar. Tá? Aqui nós já temos uma questão. Quando nós vamos ver o cenário, o texto, o contexto, os códigos simbólicos que ele usou ao anunciar o Prêmio Nacional das Artes, né, fica evidente que a suástica nazista ali é absolutamente dispensável. Dispensável. Por quê? Porque ele enviou claramente uma mensagem cujo objetivo é: nós estamos diante dos ideais da Alemanha de Hitler. O que foi feito não se trata de uma mera semelhança, não é um equívoco com a política do Führer, porque Alvim, além de dramaturgo, portanto ele não pode alegar inocência na formação do cenário, né? Aquele cenário, o texto e o contexto, não é dele. Ele não é uma voz isolada dentro desse governo militar do Jair Bolsonaro. Tá? Esse texto e esse contexto revolucionário vem dos militares, vem dos ministros, vem dos secretários, vem dos familiares, vem da militância, vem de Olavo de Carvalho. E vem dos empresários, que insistentemente, publicamente, estão utilizando os mesmos códigos nazi-fascistas comunistas. Né? E isso está sendo concretizado em atos administrativos. Priscila Garcia, que é uma pessoa comum como eu, né, desde o ano passado tem escrito e descrito o modelo do desenho nazista desse governo e vem utilizando exemplos concretos de atos governamentais e de situações. Né? Ora, essas coisas não são uma brincadeira. O Brasil fez piada com o Lula o tempo inteiro. O Lula falou as maiores grosserias, os maiores absurdos. A Dilma Rousseff também falava. O Lula era um indivíduo descomposto, né? Ele era execrável sobre todos os aspectos, era antítese de qualquer coisa estética, de qualquer estrutura ética. Essa piada ambulante, esse indivíduo execrável dominou o país por 8 anos. Depois ele meteu a Dilma Rousseff. Quer dizer, eles tinham claramente um projeto de poder. Quando eles assumiram o governo, eles falam: nós temos um projeto de poder, a gente vai ficar até 2020, no mínimo. Não é? Bom, Bolsonaro assumiu falando a mesma coisa, que tem um projeto de poder. Ontem, no jornal de domingo do Globo, o colunista, me fugiu o nome dele, eu publiquei isso também, que é até da Academia Brasileira de Letras. Esse colunista publicou uma fala do Bolsonaro, onde o Bolsonaro já está pensando num terceiro mandato. Portanto, ele não concluiu nem o primeiro, não sabe se vai o segundo e já está falando em terceiro mandato. O que é isso? Isso é exatamente o que o Hugo Chávez fez na Venezuela, não é? O que o Maduro está fazendo, o que o Fidel Castro fez, o que o índio que foi defenestrado da Bolívia fez, não é? O Evo Morales. O que é isso? Para ele entrar para um terceiro mandato, ele tem que alterar a Constituição. Ele está falando em perpetuação do poder. Quando ele fala em terceiro, ele vai falar em quarto também. Então veja, o discurso do projeto de poder não era um discurso. Tá cada dia mais claro. E os militares que rodeiam ele, e que são, na verdade, os donos do governo, né? Ele é um títere vendido a essa causa e está desempenhando muito bem o papel. Bem, todas as vertentes que apoiam este governo, que colocaram ele lá, estão pensando exatamente a mesma coisa. Há um claro projeto de poder.
o Brasil está tramado. Quando eu falo essas coisas, falo dentro de um âmbito de estudo, eu não tenho a menor ilusão de que o Brasil não tem saída, né? A curto prazo. Não tem mesmo, porque nós temos um bando de criminosos à direita e à esquerda que tomaram o país, né? Então, se existe alguma saída, digamos assim, política, eleitoral, não pode passar nem pela via do petismo, nem pela via do bolsonarismo. E mesmo assim, vamos ver quem é que eles vão tentar emplacar, não é? Luciano Huck? Quer dizer, é outra bobageirada que está sendo construída. É preciso ver o que vai acontecer com o Brasil, mas o cenário é muito complexo, é grave. Ora, então o Brasil fez piada com Lula e deu no que deu, né? Diante da mensagem nazista cristalina do vídeo de Ricardo Alvim, que foi uma mensagem clara do governo, né? Na noite anterior, o Bolsonaro tinha feito altos elogios para ele, e é óbvio que o Bolsonaro estava ciente do escopo do projeto que seria lançado, tá? E deu aval, porque nenhum secretário há de ser louco que falar que vai lançar um plano nacional de cultura sem o aval do presidente da República. O sujeito é doido, mas não tanto, né? Duvidei que os camarada fosse mandado embora, e avisei que se fosse mandado embora, escrevi que se fosse mandado embora, não é? Ele seria mandado embora na condição de bode expiatório, acusado de trair o governo. E foi exatamente o que aconteceu. Ele virou um bode expiatório para tirar de cima das costas do governo a essência do governo. O governo é nazista, sim. Esse governo é nazista, é fascista e é comunista. O governo brasileiro é um pastiche, tá? Ele não tem uma definição conceitual precisa, exatamente porque ele quer manobrar com todas as linhas e todas as vertentes. Então, se você falar assim para ele, você é exclusivamente nazista, aí ele traz os argumentos de que não é. O argumento que eles trouxeram, veja logo em seguida o que eles vieram. Não, Bolsonaro é muito amigo de Israel, como é que ele pode ser nazista? Bem, quando se fala em nazismo, não está se falando, evidentemente, nesse caso, em assassinato de judeu. Sabe por quê? O nazismo não se reduz ao que ele fez com os judeus. Essa é a grande mentira que esses cretinos contam, né? Ora, o nazismo se define por um plano estético, né? Ele não se define pela perseguição aos judeus. Ele não se define pelo nacionalismo hitleriano. Ele não se define pelo tipo de economia. Ele não se define pelo tipo de política. O nazismo é uma estrutura filosófica e ontológica, antes de tudo e sobretudo. E há uma única palavra que define ele, chama-se estética. Aqui num sentido da filosofia e num sentido da ontologia. Se o indivíduo não entende isso, ele não entende o nazismo. Então, essa noção de estética é que foi transposta para o plano da economia, para o plano da sociedade, para o plano da arquitetura, para o plano da ciência, para o plano da cultura, para o plano do que você quiser, né? Então, é este modelo que o senhor Jair Bolsonaro, não é? De uma forma absolutamente cretina, tosca, tupiniquim. Então, quando falo do modelo, ele foi lá pincelar o modelo para trazer. Já eu vou explicar isso aqui, uma parte do modelo, para vocês entenderem. Então, o vídeo do senhor Roberto Alvim é muito grave, porque o vídeo deixou claro a essência do governo. É um governo revolucionário, é um governo que fala que fará guerra cultural contra tudo e contra todos. E quem não se aliar a eles, eles vão defenestrar e cortar a cabeça. E eles cortam mesmo. Portanto, é um governo de subserviência. É um governo perigosíssimo. O Lula fez coisas brutais, fez. Mas o que o Lula e a Dilma fizeram em termos de totalitarismo não se equipara ao que o Bolsonaro está fazendo. Porque o Lula não tinha os militares do lado dele de fato, né, num sentido de exército dentro do governo. Esse governo tem mais de 3.000 militares da ativa e da reserva, né?
Portanto, eles estão usando os militares para intimidar professores, para intimidar acadêmicos, para intimidar todo mundo. Tem vídeos de militares entrando dentro da sociedade brasileira para o progresso da ciência, intimidando os palestrantes. O Ministério das Relações Exteriores no Brasil, através do nazista do Ernesto Araújo, está intimidando diplomatas fora do Brasil. A coisa está seríssima. Tá? Seríssima. Bem, então quem não se enquadrar, eles vão intimidar, vão prender, vão excluir. Vão matar? Não, matar provavelmente não vai, porque eles não vão fazer o que eles fizeram em 64. Não tem mais cenário. E nem precisa hoje em dia de matar. É isso que é preciso entender. Hoje em dia existe uma forma de você silenciar inimigo que foi altamente elaborada. Você não precisa de matar a pessoa mais. Tá bem? E é essa tática de guerra híbrida e guerra militar e guerra psicológica que está sendo levada a cabo. Eu já falei muito sobre isso aqui também, em programas. Guerra híbrida e guerra psicológica. Né? E uso e manipulação simbólica. Então tudo isso está dentro do bojo, está dentro do discurso, da loucura do projeto de poder que tomou conta do Brasil. Né? Ora, então o discurso em si é claramente nazista. O que o Ricardo Alvim propôs, que é a proposta do governo federal, ele simplesmente deu voz à proposta do governo federal. Né? Foi mais do que um plágio de uma frase do Goebbels. Ele propôs uma identidade conceitual. Tá? Uma identidade conceitual. É preciso entender o que é isso. Isso é um termo técnico. Então, para além do conteúdo do discurso, a carga simbólica, né, o Alvim fala em construir uma cultura nacional e uma arte nacional. Vamos entender o seguinte. É a chamada arte heróica. Quando ele fala em construir uma cultura nacional e uma arte nacional, né? Ora, a arte heróica, portanto, a arte que está a serviço da causa, que está a serviço do partido, que está a serviço da doutrina, que está a serviço da ideologia, é exatamente o conceito estético que norteia o nazismo, o fascismo e o comunismo. Só que a gente pega entre os três regimes, nazismo, fascismo e comunismo, qual foi o que implementou o plano estético ipsis literis? Portanto, implementou o plano estético na política, implementou na cultura, implementou na economia, implementou na ciência, implementou na educação. Então, isso é a minha perspectiva. Dos três modelos, todos eles implementaram o plano estético. Nazismo, fascismo e comunismo, todos eles implementaram. Agora, o nazismo, de todos eles, foi o que implementou o plano estético na maior extensão possível. Aí você poderia perguntar, mas, num sentido concreto, nazismo, fascismo e comunismo conseguiram criar uma cultura nova, criar uma arte nova? Claro que não. O que eles criaram foi uma arte a serviço da causa. Né? Eles não conseguiram produzir nem arte nem cultura. Os intelectuais que já existiam e que eles utilizaram e obrigaram os intelectuais, os artistas, a trabalharem a favor do partido, não é? Quem não trabalhasse seria morto. Os intelectuais que eles pregaram, esses intelectuais já tinham uma formação intelectual pronta. Não foram esses projetos que criaram esses intelectuais. Né? Eles utilizaram aquele cérebro a favor do partido e restringiram a atuação. Então veja, a arte em si parte de uma dimensão superior. A arte vem de um plano divino. Isso é um ponto fundamental. Né? Toda arte é uma criação individual. Ora, a partir do momento que o governo, o Estado, determina que você pode pensar assim, assado, significa que nós já não estamos mais diante da arte. Nós estamos diante da arte heróica, que é a arte
é construída sobre o parâmetro do Estado. Não há nada pior, eu vou dar um exemplo. Se você pegar um grande artista, né, um cara que pinta muito bem, ele já pinta muito bem, ele já faz quadros muito bem. E aí você faz uma encomenda. Olha a tragédia que acontece, e é cotidiano, hein? Entre um artista e uma galeria de arte. O cara, de repente, produz um quadro, aquele quadro vende bem, né, fica famoso, e a galeria passa a encomendar ao artista somente aquele tema. Tá? Isso obriga o artista, no primeiro momento, o artista fica satisfeito porque ele vai ganhando dinheiro. Num segundo momento, quando ele cai em si, ele percebe que só aquilo vende, ele percebe que ele entrou numa trama, porque ele não tem mais capacidade criativa de nada. Ele simplesmente copia e cola algo que está sendo determinado por uma conjuntura que não é o interior dele, não é a criação dele. É mais ou menos isso que o Estado faz. Né? Então, o Estado pode pegar qualquer artista excelente, qualquer produtor cultural excelente, independentemente do cara ser de direita ou de esquerda. É isso que vocês têm que entender. O Estado não pode regular nem a arte nem a cultura. Ah, mas a arte e a cultura estão depravados. Estão. Ninguém questiona isso. E tem muita coisa boa também. Não é? Agora, quem tem que censurar são as pessoas. Não é o Estado. Quem tem que regular se aquele produto será consumido ou não são as pessoas, não é o Estado. Ora, quando você passa, portanto, essa regulação para o Estado, então nós temos exatamente o ideal de todo governo totalitário, nazista, fascista e comunista, quando ele propõe uma cultura nacional. Tá? Bem, então entenda, a arte é uma dimensão superior, e dentro do modelo nazista, fascista e comunista, o modelo não admite essa superioridade do plano estético. Eles apregoam que a arte precisa ser controlada pelo Estado. É o Estado que vai determinar o que você pode fazer, as cores que você pode usar, a música que você pode ouvir. Isso é ditadura pura. Não interessa se ela é nazista, comunista, fascista, é ditadura. Então, o que esse governo teve a cara de pau de propor é ditadura. E é um governo cínico, de gente louca, que fala o tempo inteiro que está combatendo a esquerda e está usando exatamente as mesmas táticas da esquerda. Que loucura é essa? Então, quando esse camarada vem falar em construir uma arte, uma cultura nacional, além de tudo, ele colocou a trilha sonora de Wagner, da ópera Lohengrin, né? Que foram exatamente o compositor e a música consabidamente favoritos de Hitler. E por quê? Porque Hitler, Wagner, foi exatamente o grande cara do plano estético, onde Hitler se inspirou. Não é porque Hitler gostava de Lohengrin, não. É porque Wagner tinha a ideia do império, a ideia do plano estético, a ideia da pureza racial. Então esse camarada, o ex-ministro da Cultura, fez um discurso em que ele está falando de propor um revival, né, uma reconstrução da cultura nacional, colocando um alemão para tratar da cultura nacional. Então nós temos um alemão, Wagner, a embalar a proposta de governo, e o ministro e o secretário de saúde invocando o ministro do nazismo de Hitler para falar do fomento nacional? Ninguém percebeu que uma das coisas que ele propôs foi a produção de óperas brasileiras, ópera brasileira? Desde quando o Brasil produz ópera? Né? Ópera produz a Europa. O Brasil não tem cultura clássica. Essa não é a nossa veia cultural. É óbvio que orquestras e os clássicos têm que entrar no estudo e no domínio, né? Mas para dizer que o Brasil, quando ele elenca o fomento de produção cultural, a ópera brasileira está em primeiro lugar. Ópera. Né? Quer dizer, o discurso como um todo é uma loucura. Né? Outro detalhe que eu queria chamar a atenção aqui. As óperas e as canções de Wagner foram usadas exatamente para sustentar a política de genocídio em massa do nazismo.
Então é muito curioso ele falar em propor ópera. E Lohengrin, especificamente, que é o Cavaleiro do Cisne, Lohengrin é o filho de Percival, né? Wagner tem duas óperas, Lohengrin e Percival. Percival, se não me engano, foi a última ópera dele, né? Lohengrin, o Cavaleiro do Cisne, bem como seu pai, Percival, são os símbolos por excelência da busca nazista pelo Santo Graal, né? Da construção da chamada Dinastia do Cálice, né? Foi uma busca concreta. O nazismo vasculhou a Europa inteira buscando o Santo Graal. Hitler foi até Portugal, até Tomar, cidade de Tomar especificamente, para buscar o Santo Graal sobre a guarda dos Templários. Esse governo, desde o início, vem se assumindo como cavaleiros cruzados graálicos. Tá bem? Eles têm um lema que o miliciano digital, um dos chefes do gabinete do ódio, Felipe Martins, lançou, chama Deus Vult, né? Essa saudação acompanha ministros, acompanha toda a milícia digital, acompanha secretários, acompanha vários posts de Roberto Alvim no Facebook dele e no Twitter. Ele terminava as coisas com Deus Vult. Então essa gente se acha cavaleiro cruzado medieval, que vão combater a impureza e a escória brasileira e aniquilar a pureza e a escória. Se você acha bonitinho esse tipo de proposta, entenda que você é um sociopata, né? Você pode não concordar com as pessoas, com a esquerda. Você não pode propor o extermínio das pessoas, tá certo? O extermínio físico, o extermínio concreto, o extermínio da morte das ideias. Ideia se debate, né? Ideia se debate, se enfrenta. E o enfrentamento não é silenciando, não é calando as pessoas, não é lançando elas no bueiro. Tá bem? Então, toda a forma, o terno, o cabelo, tudo que aquele homem fez naquela produção daquele vídeo imitou Goebbels, de um modo cafajeste, brega, tosco, evidentemente. Ele criou uma triangulação, o Bolsonaro estava acima dele, a bandeira nacional à direita e a cruz das missões. Por que ele botou a cruz das missões ali? Ah, era a cruz de não sei das quantas. Não, era a cruz missioneira jesuítica. Ele invocou o projeto jesuíta de séculos atrás de criação de uma raça miscigenada nas Américas, mas uma raça branca, uma raça já purificada. Tá bem? Então, toda a mensagem que aquele celerado mandou para o Brasil inteiro foi absolutamente estarrecedor. Isso não pode passar batido, isto tem que continuar a ser falado, porque esse indivíduo que foi defenestrado do cargo, ele simplesmente deu vez e voz ao que é o governo, né? Bem, então vamos lá. O nazismo é um dos eixos centrais do governo militar de Bolsonaro, né? Ora, o nazismo é estética pura. Esse é o grande eixo ao redor do qual tudo gira. Não sei por que cargas d'água, o maralhau brasileiro, quando fala em nazismo, ele só pensa na perseguição dos judeus. É a incultura brasileira que é monumental, né? A perseguição aos judeus, repito, não digo, foi um fato horroroso. Ah, os comunistas mataram mais. Agora assassinato é uma questão de quantidade? A brutalidade ela tem mais ou menos valia de acordo com a quantidade de gente que você mata? Onde nós chegamos, hein? Os loucos da direita estão falando que o nazismo não foi tão mal porque não matou tanto. Bom, o nazismo matou milhões de pessoas. Não se trata de quanta gente ele matou, não. Trata-se do porquê que ele matou. Ele matou porque aquela pessoa não concorda com o ideal do partido político. O comunismo matou pela mesma forma, pela mesma lógica. O fascismo matou pela mesma lógica. Se você não concorda, você tem que morrer. Onde nós estamos? Então isso não é uma questão de quantidade, isso é uma questão de conteúdo e de identidade conceitual.
não é? Mas então, o nazismo é estética pura. Repito, de todos os três socialismos, nazismo, comunismo e fascismo, o nazismo foi o único que conseguiu concretizar. De fato, não concretizou certamente como Hitler planejava, porque ele morreu antes, não é? Mas o plano era uma concretização de 100%. Então o nazismo não se reduz de forma nenhuma e não se explica pela perseguição aos judeus. Tá? Muito pelo contrário, a perseguição aos judeus está integrado dentro do eixo estético do nazismo, sem o qual, sem essa visão, sem o qual não faz o menor sentido. E mais, o grande extermínio dos judeus vai se dar exatamente já no final do governo do Hitler, quando o eixo estético já estava em desmoronamento. Tá bem? Mas o Hitler falava claramente que a Alemanha seria sacrificada para o projeto sobreviver. E ele não estava errado, não. O modelo que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, que vai dar origem à comunidade europeia, tem muito do nazismo naquele modelo. Tá? Bem, então é exatamente o modelo desse eixo estético que os militares brasileiros usam e abusam. Sucintamente, o que esse modelo invoca? Esse modelo é filosófico e é ontológico. O nazismo, a partir do momento que ele invoca uma pureza racial, não é? Essa pureza racial diz respeito a um estatuto ontológico. Então aquele povo é diferente divinamente de todos os outros povos. Ora, então esse modelo invoca uma pureza. A partir da ideia da pureza, você cria uma categoria. Esse é o puro e esse é o impuro. Uma vez que você identifica quem é puro e quem é impuro, o impuro vai sofrer uma punição, né? Ele vai ser chamado a se converter à pureza, só que no caso do nazismo não havia conversão. Quando o Islã chega para você e fala, só existe o Islã, ou você se converte ou você morre. Existe uma ideia de pureza implícita aqui, né? Pureza de que aspecto? Não é uma pureza nazista, hein? É aquela pureza que advém da mensagem de Allah. Não é uma pureza genética. Tá bem? Tanto não é uma pureza genética que se você não for muçulmano, mas você se converteu ao Islã, você se torna muçulmano. E no caso do nazismo, não. No caso do nazismo é o seguinte, você não tem sangue alemão. Tá bem? Portanto, você é impuro. De modo que, identificado que te falta aquele sangue, que é a pureza da raça, você vai ser morto. Então, quando você elege uma categoria pura, naturalmente você cria um mundo de puros e você faz uma limpeza. O Olavo de Carvalho fala o tempo inteiro que tem que dar um chute na bunda. Ele usa as palavras mais horríveis do mundo, né? De quem estiver discordando dos ideais de pureza que ele prega e que o governo prega. Os milicianos digitais falam isso o tempo inteiro. O governo de Jair Bolsonaro fala isso o tempo inteiro. Nós vamos metralhar a petralhada, nós vamos acabar com todo mundo. O que é acabar? Então eles têm uma noção de pureza, eles são os puros, eles detêm o modelo da perfeição e eles vão simplesmente decidir quem são os perfeitos. E quem são os perfeitos? São aqueles que vão se ajustar aos critérios deles. E quem não se ajustar aos critérios deles será identificado, carimbado como escória. Né? Então o objetivo desse governo nazista é fazer uma limpeza, uma destruição, criar um mundo de puros, onde evidentemente todos eles estão incluídos. E quem não lhes tiver uma fidelidade canina e subserviente será considerado impuro. Então esse é o modelo que está vigorando. Tá? E esse é o modelo nazista. Espero ter ficado claro. O nazismo é um modelo racial
Então aqui, evidentemente, por enquanto, e não creio, claro que a coisa vai chegar a propor assassinato de pessoas, mas tem várias formas de você criar uma quantidade de excluídos, né? Dentro desse mundo de puros. Então há várias formas de usar o modelo, esse modelo estético. É uma deturpação, evidentemente, da filosofia grega. É óbvio que é. Porque Hitler tinha uma obsessão imensa com a Grécia e com Roma, portanto, com o pré-cristianismo, né? Agora, mesmo Hitler e o modelo estético da Alemanha, aquilo é uma aberração da filosofia grega e mesmo do Império Romano. Esse sujeito tentou reeditar alguma coisa dentro de parâmetros verdadeiramente, impressionantemente distorcidos da ideia do que é um plano estético, né? Mas fez. Aquilo girava em torno de um plano estético. Ora, então o que foi feito quando você lança assim, nós vamos lançar o mundo das artes. Mas como é que as artes vai funcionar? Né? Aqui é que entra a grande questão. Quando ele lançou o eixo das artes, ele deu o tom. Tá bem? Ele deu o tom. Que tom foi esse? Ele já deixou isso. Ele deixou claro que haveriam certos critérios para o governo te apoiar. Então o governo lança um edital de 20 milhões, está aqui dinheiro liberado, todo mundo que quiser produzir arte, consoante o que eles entendem como arte e cultura, vai receber grana. Acontece que quem já fez projeto cultural, e eu faço sempre, né, quando você submete o projeto cultural a uma aprovação governamental, ou seja lá o que for, ou mesmo para buscar incentivo, né, ou mesmo quando você tem uma empresa particular, vamos dizer um banco, que se propõe a financiar projeto cultural. Você tem que escrever o projeto, você submete ao projeto, o escopo, faz lá toda a apresentação, é um projeto, ele tem que ter início, meio e fim. Né? Ele tem que ter equipe e, sobretudo, ele tem que ter uma linguagem, ele tem um discurso. Tá? Aquele discurso vai passar para as mãos dos especialistas dentro dos órgãos ou dentro das empresas. E os especialistas vão selecionar os projetos. Uma coisa que pesa muito é o tipo de palavreado que você está usando. Então veja, por trás dos projetos, o que existe são conceitos definidos que estão correndo dentro do governo. Conceitos, teorias e ideias. Então tem palavras que, se você usar desde a era do PT, que contraria a norma do edital, ele não te aprova. Isso é controle do Estado. Entendeu? Então o que o senhor Jair Bolsonaro está propondo é ipsis literis o que o petismo fez full time. Tá bem? E ele deu um nome bonito, chama curadoria. Não tem curadoria coisa nenhuma em projeto. Porque se o dinheiro é do governo, o governo não tem que entrar como curador de coisa nenhuma. O governo não tem que definir escopo nenhum. Então, o que nós estamos vendo aqui é o mesmo objetivo de estética. Eles estão selecionando quem presta e quem não presta. É a mesma tônica, tá? Evidentemente que há diferenças substanciais do modelo desse estético. Né? Os militares brasileiros e o governo do Jair Bolsonaro não é nacionalista coisíssima nenhuma. São militares entreguistas que estão entregando o Brasil. Isso é um ponto. Estão entregando de bandeja na bacia das almas. Hitler era de fato nacionalista. Né? Então, o nacionalismo invocado aqui no governo de Jair Bolsonaro é um nacionalismo de fachada. É um nacionalismo de gente bandida. Quando eles usam a palavra nacionalismo,
essa palavra é utilizada com dois objetivos: para não deixar evidente que o governo é antinacionalista, é um governo de entreguistas, e ao mesmo tempo para criminalizar todo o verdadeiro nacionalismo, cooptando, destruindo os fundamentos desse nacionalismo, o sentido. Né? Bem, se você não sabe o que é estética, no sentido filosófico e ontológico, e não sabe o que é o nazismo, ou acha que leu meia dúzia de letrinhas aí, né, onde eles vão explicar sempre o nazismo pela viés da questão judaica ou pelo nacionalismo, entenda que ninguém está te explicando nada. Aqui eu quero deixar uma dica que eu dou para os alunos, de um filme, de um documentário antigo, foi lançado em 89, na Suécia. Chama-se Arquitetura da Destruição. Tá? Esse documentário é um documentário muito bem feito, absolutamente impressionante, porque o Peter Cohen, que foi o autor, o diretor do documentário, ele de fato capturou a questão estética do nazismo, tá bem? E colocou aquilo ali. Então, o nazismo não se reduz e não se explica nem pela perseguição aos judeus, nem pelo nacionalismo hitleriano. Tá claro? O nazismo tem um eixo. Esse eixo é o plano estético. Nós estamos chegando no final. A Alemanha proibiu o nazismo não por conta exclusiva do massacre que os nazistas fizeram aos judeus, mas sim por conta do eixo estético que movia o nazismo. Esse eixo o Hitler quis implantar na Europa inteira. O problema disso, caros ouvintes, caros alunos, é o seguinte: esse eixo implicava na destruição da Europa. E aqui eu não estou brincando, não. Tá bem? Por quê? Porque tudo que não era alemão tinha que morrer. Hitler falava o tempo inteiro da arte degenerada. Que a arte e a cultura que ele não classificava como sendo tipicamente alemãs, e dentro da cultura alemã ele selecionou o que era a arte alemã e o que não era. Dentro daquilo que não era alemão, aquela pessoa, aquela obra de arte, aquela cultura, aquele livro, aquele pensamento estava fadado à execração. Saindo geograficamente da Alemanha, Hitler tinha um projeto, ipsis literis, de destruir, para não sobrar pedra sobre pedra, Viena, a capital da Áustria, destruir Moscou, não é? Destruir Paris. Tá bem? Quando fala em destruir, é destruir mesmo. Ao mesmo tempo, ele estava construindo Berlim, como Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Ele estava construindo Berlim, onde Berlim seria a capital do Terceiro Império. Terceiro Reich significa Terceiro Reino. Aqui isso é a matéria do messianismo político, sobre o qual eu já fiz muito programa. Então, ele não teve tempo de destruir. Ele tinha uma política, inclusivamente, o projeto era tão louco, a universalização do projeto, que ele também construía monumentos na Alemanha que seriam destruídos mais adiante para se transformarem em ruínas. Ora, quando você vai hoje na Europa, a história das culturas mostra, você visita ruínas, mas aquilo ali aconteceu. O Hitler estava construindo monumentos para destruir futuramente, para virar ruína,
para que elas virassem um eixo de visitação cultural, mostrando que a Alemanha era um país culturalmente muito antigo. Você veja o grau de loucura, que não tem outro termo, de loucura a que chegou o projeto. Né? Então, quando a Europa se deu conta do que ia ser feito, evidentemente que a coisa começou a dar água. A Europa apoiou o nazismo? Apoiou sim. Apoiou sim. Claro que apoiou. Agora, são aquelas coisas, não é? Quando você apoia projeto totalitário, você acha que vai estar embarcando nas asas da Pané, né? Com aquele negócio, a hora que você vê, o projeto vai matar você e seus filhos. Porque, em essência, ele é uma aberração ideológica. Tá claro? É uma aberração ideológica. Então, qualquer louco que venha falar em controle de Estado é um louco, ele é um demente, ele é um sociopata. Não existe gracinha nenhuma em relação a essa história. A história do século XX inteira teve 2 grandes guerras mundiais. Teve os 3 regimes mais violentos, nazismo, fascismo e comunismo, né? Que propuseram e praticaram o extermínio de milhões de pessoas. Não é possível que as pessoas estejam achando que isso é uma brincadeira. O Brasil, as pessoas estão depravadas. Estão. Isso é problema do Estado? Não, isso é problema das famílias. As famílias é que têm que começar a tomar tenência e cuidar das suas próprias famílias. Não é o Estado se meter nisso, não. O Estado tem que regular outras coisas. O Estado tem que regular com conflito. Tem que mediar. Ele não tem que se intrometer na vida pessoal das empresas e dos indivíduos particulares. Né? Então, para finalizar, entenda o seguinte: a fronteira estética aplicada ao uso e manipulação político é uma ideia que você não pode transpor ela de jeito nenhum. É uma ideia que não pode ser imposta. É uma ideia que ninguém que tenha um mínimo de ética e de sanidade mental se abre a essa ideia, nem por brincadeira. Então, o uso e entendimento da estética é e sempre foi individual. Ele é um uso espiritual. Ele é um entendimento espiritual. Ele diz respeito à maturidade da alma, à sabedoria da alma. A estética, trazida por qualquer governo, transformada em coletivismo por indução, por manipulação simbólica política, é uma excrescência, é uma anomalia aberrante. Tá bem? Foi isto que foi proposto. Não só por Ricardo Alvim. É isto que este governo de milicianos, digitais e não só, está fazendo há mais de um ano. Essa gente vai destruir o Brasil, como o PT destruiu. Né? Aqui só para concluir. Quando o Ricardo Alvim vem e propõe o seu grande discurso, ele começa com um mote. Além de tudo isso que eu falei, ele fala em reestabelecer uma nova cultura nacional, tendo por base os mitos fundadores. Só por isso aqui, esse homem já deveria ser preso. Vamos lá, rapidamente. Eu também venho falando muito sobre isso. O que é um mito fundador? Então, quando ele fala que ele vai reestabelecer, vai recriar uma cultura nacional, tendo por base os mitos fundadores, nós temos que perguntar, de que mitos fundadores ele está falando? Quais são eles? Originários de quais povos? São mitos indígenas? São mitos portugueses? São mitos africanos? Quais são os mitos fundadores? Essa proposta que ele faz submeteu a cultura ao mito, para uso e manipulação político. Ora, a política é uma expressão da cultura vigente.
Não é a cultura que é uma expressão da política. Então ele inverteu um fluxo. Ele fala que a política pode criar a cultura artificialmente, através de decreto. A política nunca criou a cultura, a política tenta apropriar-se da cultura, a política tenta dominar a cultura, a política tenta silenciar a cultura. Quando a política tenta mandar dentro da cultura, nós estamos diante de um regime totalitário nazista, fascista ou comunista. Tá bem? Isso, evidentemente, não é a mesma proposta, por exemplo, do filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva, quando Vicente fala em estabelecer laços, nos laços entre mitologia e cultura. Eu mesmo já fiz inúmeros programas sobre mitologia e cultura. Então, quando um secretário da Cultura, falando em nome do governo federal, vem dizer que vai refazer a cultura nacional propondo um mito nacional, a primeira coisa que nós deveríamos perguntar é o seguinte: ora, quem foi que definiu, dentro deste governo, qual é o mito nacional brasileiro? De que mito nacional ele está falando? Porque de saída para o governo propor isto, ele deveria ter conversado com todos os setores da sociedade e da cultura e da academia. Porque se você vai propor um mito nacional, qual é o mito nacional? Esse debate foi feito com quem? Com ninguém. Nós estamos diante de um grupo de sociopatas. Tá? Esse tema não foi discutido em nenhum momento. Não se identificou que mitos são esses e nem se eles existem. E, sobretudo, da pertinência de, em pleno século XXI, nós estarmos falando em construir culturas via atos governativos de modo artificial. Não se pode, sob nenhum aspecto, falar em construir uma arte, uma cultura nacional. Isso é proposta do nazismo, é proposta do fascismo e é proposta do comunismo. O discurso como um todo foi uma peça absolutamente tenebrosa de uma proposta revolucionária. É esta peça que está embalando todo o governo deste presidente fabricado por uma junta militar maçônica. Esse fantoche de globalistas, que é o Jair Bolsonaro. Tá bem? Então não é Roberto Alvim que fala. O projeto não é dele. O projeto é do governo. Ele foi o porta-voz. E ele estava tão ciente de que ele não seria demitido, porque o Bolsonaro garantiu, deu salvo-conduto para ele ir adiante. Diante da repercussão, não é? Porque o cara escrachou demais. Ele foi citar Goebbels e botar Wagner. Mas não é só nessa hora que ele repete o discurso nazista, não. O discurso nazista está em todo o discurso dele, de quase 7 minutos. Eu vou transcrever ainda esse discurso e apontar item por item as ideias do nazismo, do fascismo e do comunismo. E, sobretudo, do nazismo, do plano estético nazista que norteou aquela loucura. Então, diante da repercussão que teve, porque foi de fato uma coisa... Ficou evidente, não é? Que o governo propõe ditadura. Esse é o resumo da ópera. E aí, o presidente das milícias foi obrigado a recuar, porque ficou realmente evidente. Então eles sacrificaram o bode expiatório, o sujeito está sendo enxovalhado, e esse foi o objetivo, né? Porque a partir do momento que dizem que o projeto era só dele e não era do governo, o governo vai se limpar da porcariada. O governo vai falar, não, nós não somos nazistas de jeito nenhum, a gente não tem nenhum projeto totalitário. É óbvio que o projeto totalitário é do governo. O camarada, quando assumiu, falou que o Bolsonaro determinou a linha de cultura, né? E deu carta branca para ele desenhar a linha, desde que ele seguisse a linha. Tá bem? Eu dei carta branca para o sujeito fazer o que quiser. Que carta branca? Deu carta branca coisa nenhuma. Não é?
O sujeito foi contratado para fazer um serviço específico, que era um serviço de identidade conceitual nazista, fascista ou comunista, para implementar o projeto de poder militar e do sistema bancário internacional. Foi contratado para isso. Só que ele deixou, os outros estão cumprindo. Só que ele deixou isso muito evidente. Foi estúpido o suficiente. Esse foi o grande erro dele, ser estúpido, porque achou que a costa dele estava muito larga. E não estava. Não é? Porque nem o senhor Jair Bolsonaro, nem os senhores militares, que não querem parecer aquilo que eles são, monstros, pretendem deixar claro publicamente que eles são exatamente isso, monstros. Então, quando alguém vem e fala, não, o monstro é o monstro, pronto, ele é decapitado. E a falsa direita embalada por Olavo de Carvalho já vem dizendo que o sujeito foi sabotado. Que foi sabotado? Foi sabotado por esquerda, coisa nenhuma. Não tem esquerda aqui, coisa nenhuma. Tem um projeto de governo. Tá certo? E o próprio camarada já admitiu que ninguém é responsável. Ele mesmo é o responsável pela loucura. Ele simplesmente deu corpo e voz ao projeto do governo. Então, nós estamos diante de um governo que tem um projeto de poder autocrático, totalitário e que visa destruir as instituições da democracia. Tá bem? Paralelo a isso, está correndo, dentro do Congresso Nacional, tem 70 PLs, 70, presta atenção ao número, 70 PLs, que visam criar um Estado militar totalitário. Tá bem? O cenário brasileiro já ultrapassou a gravidade. Mas as pessoas estão, como sempre, levando a vida na flauta. Mas tem gente atenta. Então, o que aconteceu essa semana passada, não foi um fato isolado dentro do governo. Agora, ficou claro o que é o governo. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.